Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, eu quero fazer uma reflexão sobre algo que muitas vezes é negligenciado no nosso dia a dia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando a gente fala de pecado, as pessoas, muitas vezes elas querem contra-argumentar e querem arrumar desculpas para os seus problemas, ao invés de simplesmente reconhecer o pecado e se arrepender. Muitas vezes é usado a figura de Davi, como alguém que pecou, afinal Davi pecou. Só que tem uma coisa, Davi, quando ele foi confrontado no seu pecado, ele não contra-argumentou, ele não terceirizou a sua responsabilidade. Ele disse, sim, essa pessoa sou eu pequei. E ele se arrepende do seu pecado, mas o principal de tudo, ele não volta a cometer esse pecado. Além de tudo isso, ele foi homem para poder resgatar Betseba e fazer dela sua mulher, porque ele poderia simplesmente tê-la abandonado. Ele poderia deixá-la ao bel prazer, e mesmo depois de Urias ter sido morto, mas ele foi homem o suficiente para assumir a sua culpa e trazer Betseba para o seu convívio e aceitar as consequências até o ponto de perder o seu próprio filho. E uma coisa que eu quero que você reflita. Eu vi uma cena nesse seriado The Chosen que me impactou muito e me fez refletir demais. Quando nós pecamos, a nossa preocupação é o que fulano, beltrano, o que as pessoas vão achar. Eu lembro muito bem que quando uma vez num congresso de jovens, o pastor Rocco, ele disse assim, eu vejo muita gente que vai para a igreja, toca a bateria, não espera nem começar muitas vezes ou terminar a palavra, pega a sua namoradinha, vai para o motel, e homens, mulheres que são casados, mesmo sendo cristãos, e tem o seu amante, né? E quando vai para o motel, olha para um lado, olha para o outro, se preocupando se alguém da igreja ou algum conhecido irá ver, mas você deveria olhar para cima, olhar para o céu, porque aquele que tudo vê, ele está vendo as suas ações. E a gente não tem esse conceito, essa consciência de presença de Deus. Porque a Bíblia diz que se eu fizer a minha cama na maior das profundezas, Deus vai estar lá. Se eu me elevar aos céus, Deus também estará lá. Eu não tenho como me ocultar da presença de Deus. E essa cena do The Chosen, Maria Madalena, ela cai, ela tem uma recaída, e quando ela volta, ela é levada até a tenda de Jesus, e ela tem que encarar. Mas só que enquanto ela está ali falando, tentando argumentar, dizendo que não é digna e tal, e Jesus diz, não, ninguém é digno. E Jesus, ele faz uma colocação que para mim foi impactante. Ele diz assim, olha para mim. Então, a percepção que a gente tinha que ter é exatamente dessa cena, que quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que desagrada e desobedecemos a Deus, nós teremos que ter essa consciência de que, além de Deus estar presente, nós temos que encará-lo depois que erramos. Então imagine um filho que tenta fazer de tudo para agradar o seu pai e de repente ele o decepciona e tem que encará-lo depois de uma decepção. Mas nós não estamos falando de um pai terreno, nós estamos falando do nosso Pai Celestial. A consciência que nós temos que ter de pecado é essa, que quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz para não fazermos, ou negligenciamos a palavra de Deus, não fazendo aquilo que ela diz que devemos fazer, nós temos que ter a percepção que nós precisamos encarar Jesus. E o que Jesus dirá de nós? A grande questão é que Jesus, ele não espera que sejamos perfeitos, mas ele espera que nós tenhamos a atitude que Davi teve, que quando formos confrontados, nós possamos simplesmente dizer, eu pequei. É isso que Jesus espera de nós. E a consequência disso
É ele olhar para cada um de nós e dizer assim: do seu pecado eu já não me lembro mais. Agora, aquele que quer argumentar, esse terá um grave problema, porque Jesus, ele estende o perdão, mas ele precisa que nós venhamos reconhecer o nosso erro e nos arrependermos do nosso pecado. Mas o principal é que a gente tenha essa consciência de que falhamos, de que a presença de Deus sempre esteve conosco e que nós temos que encarar Jesus. Então eu não vou mais cometer aquele erro. Arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo de atitude. Pense nisso. Deus abençoe você.